Fala galera do Nada Pedala e Corre, vocês sabem quais são os pontos principais que você deve discutir com o teu treinador regularmente? Não importa exatamente qual esporte você está praticando, se você tem um treinador ou tem planos de contratar um, nesse vídeo a gente vai falar sobre alguns pontos que vão fazer o teu programa de treinamento mais sustentável e mantendo sempre alta a tua motivação ao longo de todo o treino. Muitas pessoas têm ou seguem uma mentalidade de tudo ou nada quando se trata de programa de treinamento. No mundo de hoje, com internet, dificilmente você vai poder treinar com seu treinador ali na beira da pista ou ele indo em um carro te acompanhando na bike. Além da questão de tempo, isso seria muito caro para a maioria das pessoas. Então é comum a gente seguir um modelo prescrito remotamente, o que hoje a gente já chama de treino online. Isso é muito bom porque traz um número infinito de possibilidades de treino para quem não busca um grupo de treinamento, mas também pode significar que você apenas está seguindo alguns números em um programa, que não leva em consideração as suas necessidades individuais, caso você tenha comprado um plano de treinamento aí pela internet. Muitas vezes a galera não consegue completar nem 60% do treinamento porque ele simplesmente não se encaixa no teu estilo de vida. E isso não é culpa somente de onde você comprou, com quem você resgatou esse plano, mas também pode ser sua e muitas vezes você não ter um treinador pode ser onde você está errando. Isso acontece porque o programa não foi feito ou pensado considerando quem você é e o que está acontecendo na tua vida, como compromissos familiares, rotinas do trabalho e outras responsabilidades aí do teu dia a dia. E é aí que vem a vantagem de você ter um treinador e não somente comprar uma planilha ou pegar por aí na internet. Quando você tem um treinador, você vai ter a quem cobrar essa adaptação e um bom treinador vai estar atento às suas necessidades e vai adaptar o programa às suas circunstâncias específicas aí da tua vida, da tua rotina do dia a dia. Eu não estou falando que ele tem de criar um calendário e dizer para você seguir de olho fechado, mas ele tem de observar como está a sua consistência e te dar um feedback sobre como você está performando e procurar saber o que está acontecendo caso você não esteja conseguindo acompanhar de maneira adequada. É importante garantir que o programa seja viável e sustentável a longo prazo e não simplesmente volumoso em 1 milhão de horas que no final você não está conseguindo seguir. Você deve ouvir do seu treinador regularmente se você está lidando bem com a quantidade de treinamento prescrita. E você deve se perguntar se o teu treino se encaixa na sua rotina de trabalho e compromissos familiares, os compromissos sociais que você tem aí. Essa pergunta ela deve ser feita constantemente a você mesmo durante o percorrer do teu plano de treinamento. Assumir que você pode continuar tolerando a carga de treinamento prescrita sem ajustes é um erro muito comum e muita gente se afunda nisso. Um bom programa de treinamento ele deve ser flexível e adaptável, permitindo que sejam feitos ajustes conforme necessário. A nossa vida muda toda semana, todo dia, e isso torna quase impossível prever o que vai acontecer daqui a 3 meses de treinamento. E para você e o seu treinador contornarem esse problema, isso pode ser feito reduzindo a intensidade ou a duração dos treinos em semanas, dias ou meses específicos. Eu treino alguns atletas que são muçulmanos e moram no Oriente Médio e durante o Ramadã eu tenho que adaptar a rotina de treino deles à prática do jejum. O mesmo com atletas que trabalham em rotina de escala de trabalho e viagens frequentes. A gente precisa adaptar tanto para menos treino como para mais treinos de acordo com as circunstâncias da vida do atleta. Como está a tua recuperação? A gente vive um mundo obcecado com um treinamento intenso, performance, alta performance no esporte, no trabalho e na família. Mas a adaptação é o que realmente importa quando a gente está falando de esporte. Você, juntamente com o teu treinador, deve manter o foco na recuperação. Isso envolve sono de qualidade, uma nutrição adequada e de qualidade, sessões de recuperação ou mesmo dias sem treino, dias off, sem nada, só descansando. A recuperação é fundamental para evitar um déficit constante e melhorar o teu desempenho. Isso significa não apenas incluir dias de descanso em seu programa de treinamento, mas também incorporar técnicas de recuperação ativa como alongamento,
yoga, massagem, o que for mais acessível para você fazer na busca da tua recuperação física e mental. Se você acha que treinamento de força é bobagem ou perda de tempo, você está deixando de evoluir por puro preconceito. O treinamento de força ele deveria ser inegociável, pois é uma grande parte da base de evolução e sustentação do teu desempenho. Identificar fraquezas e ajustar o treinamento de força de maneira a trazer um maior equilíbrio físico é crucial para melhorar continuamente e ter longevidade no esporte. Um programa de treinamento de força bem estruturado pode ajudar a prevenir lesões, melhorar a eficiência do movimento e aumentar a tua resistência à atividade constante do esporte, seja ele triatlon, corrida, natação ou qualquer atividade que você esteja fazendo. Isso inclui trabalhar em áreas específicas que você tem fraqueza ou desequilíbrio, identificando em uma avaliação inicial e ajustar o programa conforme você vai progredindo. O treinamento de força não deve ter foco somente em pouco peso e muitas repetições. O programa de treinamento não é reduzido somente a isso. Você precisa trabalhar sua resistência e força ao longo de sua periodização. E não se preocupe em pegar mais peso em algum momento, porque você nunca vai ficar como um fisiculturista. Esquece isso. Os tratamentos que você está fazendo, eles são realmente necessários? Essa pergunta ela deve ser feita e muitas vezes ao longo do ano. As pessoas sentem que precisam de fazer massagens regulares ou outras terapias, mas isso pode ser um hábito sem base e funcionalidade real, somente está drenando a tua conta bancária. É importante se questionar sobre os motivos que você está investindo nesses tratamentos e buscar focar na raiz dos problemas que te levaram a começar esses tratamentos, que muitas vezes podem ser resolvidos com um treinamento de força adequado, adequação dos treinos à sua realidade, entre outros pequenos ajustes que podem ser feitos aí no teu plano de treino. Eu acredito que terapias como massagem, fisioterapia, elas possuem seus benefícios, mas eu não estou aqui fazendo pouco caso ou desacreditando delas, mas elas não devem servir para ficar apagando incêndio quando você tem lesão. Então, se você vive com lesões, é para ficar atento e buscar entender o que está acontecendo, o que está te levando a ter tantas lesões consecutivamente. Então eu sempre recomendo que você procure um médico, um ortopedista de qualidade, que tenha conhecimento dentro do esporte para poder te ajudar a sair desse ciclo infinito aí de lesões. Quando foi a última vez que você fez um check-up geral com exame de sangue completo e visitou um cardiologista? Há quanto tempo você não faz isso? É crucial saber como que está o teu estado físico geral, os seus hormônios, os seus indicadores de saúde, para poder absorver e dar conta de toda a demanda do teu programa de treinamento e assim garantir que você esteja se mantendo saudável ao longo de todo o tempo. Teu médico ele vai te orientar sobre quais exames você deve fazer e o que ele precisa para poder monitorar a tua saúde, como níveis de ferro, vitaminas e as tuas taxas hormonais e um monte de outras coisas que eles precisam estar investigando sempre. Esses são alguns dos índices que podem fornecer alguns insights valiosos sobre a tua condição física e vai ajudá-lo a fazer ajustes na tua dieta, suplementação e também no teu treino. Então é um trabalho em conjunto entre você, seu médico, nutricionista e, por fim, o teu treinador, porque é ele quem vai ajustar a tua rotina de treinamento de acordo com as suas necessidades e capacidades atuais. Isso é especialmente importante para atletas de alta performance que podem estar em risco de deficiências nutricionais ou desequilíbrios hormonais devido à intensa carga de treinamento. Mas você que está aí se preparando para provas de longa distância, que demandam muito treino e tem uma rotina carregada, isso vai fazer muita diferença também no teu rendimento. Mas independente de qualquer coisa, você deve fazer ao menos uma visita por ano a um cardiologista. Isso é inegociável. Então, galera, esses são 5 pontos que eu considero pontos chaves e que devem ser discutidos regularmente com o teu treinador para garantir uma rotina de treinamento sustentável e consistente. Um diálogo aberto e contínuo sobre esses tópicos vai te ajudar a adaptar o programa às suas necessidades e às suas circunstâncias específicas, promovendo um desenvolvimento saudável e eficaz. Se quiser fazer parte do nosso grupo de treinamento, seja de corrida, ciclismo, triatlon ou até mesmo uma preparação física geral que você precise, entre em contato através desse e-mail que está aqui aparecendo aqui embaixo e comece com uma consulta gratuita comigo.
A gente está aqui para ajudar você a alcançar os seus objetivos de maneira saudável e sustentável. Não esqueça de comentar aqui embaixo na seção de comentários as suas experiências de treinamento e deixe seu like e até o próximo vídeo. Um forte abraço e valeu!